Isaías capítulo 7, versículo 14. Porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Irmãos, essa profecia foi dada 750 anos antes de Jesus Cristo vir a esse mundo. É claro que aqui o profeta estava falando do filho do rei Ezequias. Mas, pastor, como é que eu sei que essa profecia fala com respeito a Jesus? Porque no Novo Testamento, o próprio Mateus tomou essa palavra e ele disse que essa profecia, que se cumpriu também na vida do rei Ezequias, se cumpriria na vida de um outro rei, que governaria para sempre. E o trono dele seria o trono de Davi. E ele mesmo usa, irmãos, essa profecia e coloca essa profecia na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A virgem conceberá, e ela dará à luz um filho, e esse filho lhe chamará Emanuel. Eu particularmente acho esse nome muito lindo. Se eu tivesse um filho, se Deus me desse a graça de ter um filho, talvez eu acertaria com a minha Teresa de colocar o nome dele de Emanuel, porque significa Deus conosco. O interessante, irmãos, é que Maringá é uma cidade muito linda. Na entrada de Maringá, eles colocaram um grande outdoor de neon vermelho, escrito Maringá, a cidade encantada. Você viu isso lá na entrada? E realmente, irmãos, Maringá é muito lindo no Natal. As luzes, os enfeites das árvores. Maringá é uma cidade esplendorosa e no Natal ela fica mais bonita ainda. Mas eu confesso, irmãos, que há um dramático contraste entre o colorido das ruas, entre a iluminação das praças, entre os pinheiros enfeitados. Há um dramático contraste entre a mesa farta, a troca de presentes e as festas efusivas com o Natal da Bíblia. Quando chega, irmãos, essa data, pastor, quer dizer que o senhor é contra a celebração do Natal como nós temos feito? Não, irmãos, não sou contra. Mineiro que é mineiro gosta de uma festa. Eu gosto de uma celebração, eu gosto de luzes. Para você ter uma ideia, na igreja que você é membro, tem luzinhas aqui atrás. Mas o que eu quero trazer para essa noite é que quando se achega esse período, quando nós esquecemos de olhar para as Escrituras, é muito perigoso, irmãos, de nós acharmos que o Natal é só isso que o mundo quer que nós achemos. E eu confesso a você que quando chega essa época do Natal, eu acho lindo as luzinhas, eu acho lindo as festas, as ceias e os presentes, mas eu acho mais lindo ainda o registro das Escrituras sobre o primeiro Natal. E quando a gente olha para as Escrituras, irmãos, a gente vê um dramático contraste entre o que está aí fora e o que está aqui dentro. Entre aquilo que hoje o mundo quer que você creia que é o Natal e aquilo que Deus quer que você creia do que é o Natal. E eu hoje, rapidamente, eu quero elencar 4 acontecimentos no Natal, no primeiro Natal, que em primeiro lugar denunciam esse contraste, às vezes gritante, com o que a gente vê lá fora e o que a gente vê dentro da palavra de Deus. E que também alguns acontecimentos que muitos desconhecem. Porque, por exemplo, no primeiro Natal aconteceram fatos terríveis que eu nunca vi num cartão de Natal. Que eu nunca vi de repente a gente falar sobre eles. Mas eles também foram fatos do primeiro Natal. E como dizia o Philip Yancey, quando chega a época do Natal, eu celebro as luzes de fora, mas eu prefiro uma viagem de dentro. Eu prefiro mergulhar nas Escrituras, porque como já dizia o Dr. Billy Graham, quando o presidente norte-americano Richard Nixon celebrou na televisão em 1965, eu tinha 1 ano de idade, quando a Apollo 11 pisou na Lua com seus primeiros astronautas americanos.
que de repente o presidente norte-americano chegou em rede mundial de televisão e disse: este é o maior passo e o maior ato da história, foi o homem subir e pisar na lua. Não há fato na história maior do que esse. E eu confesso, irmãos, que eu nunca posso esquecer do nosso saudoso Dr. Billy Graham, maior evangelista do século XX, o único homem que colocou dentro do estádio de Wembley 480 mil pessoas para ouvir o evangelho. O único homem que pregou o evangelho na antiga cortina de ferro na União Soviética e que lotou o estádio de Moscou, pregando na época do comunismo e da perseguição feroz às igrejas. Eu me lembro que o Dr. Billy Graham, quando ouviu essa palavra, sendo ele conselheiro do presidente Nixon, ele foi à televisão. E de repente na televisão ele disse o seguinte: o maior evento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. E ele, irmãos, em cadeia mundial da Associação Billy Graham, ele confrontou o secularismo do presidente Nixon, do qual ele era próprio conselheiro. E quando chega esse período do Natal, irmãos, nós, Igreja de Jesus, precisamos relembrar essas coisas. Por favor, não sou contra presentes, irmãos. Não sou contra luzinhas piscando no púlpito da igreja. Isso tudo são detalhes. Mas, irmãos, nós que somos cristãos e amamos Jesus, nós precisamos voltar um pouco para a sobriedade dos evangelhos. Porque a história do primeiro Natal não está nas praças de Maringá, está nas páginas da sua Bíblia. Eu quero rapidamente elencar 4 acontecimentos que denunciam esse contraste do Natal lá de fora para o Natal aqui de dentro. E se você está com a sua Bíblia, por favor, siga comigo. O primeiro acontecimento está em Lucas capítulo 1. Abre a sua Bíblia comigo lá, por favor. O Evangelho de Lucas, irmãos, é o evangelho que tem a narrativa mais cronológica e mais próxima do original com respeito ao nascimento de Jesus. E o primeiro acontecimento que eu quero extrair do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26, é a anunciação. Esse é o primeiro acontecimento que eu quero destacar nessa noite. Siga comigo a leitura, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Olha como foi a anunciação do primeiro Natal a uma jovem virgem, humilde da cidade de Nazaré. Verso 26, no sexto mês de quê, pastor? Sexto mês que Isabel já estava grávida de João Batista. No sexto mês que o anjo proclamou que Isabel teria um filho, esse mesmo anjo vai a uma cidade e proclama uma profecia para Maria. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem. Irmãos, a palavra desposada no original é um contrato de casamento, é diferente de noivado. Noivado no Brasil não vale nada. Você noiva e desnoiva. Aliás, no Brasil o casamento já não vale nada, você casa e separa. Mas naquele tempo, irmãos, uma mulher desposada com o homem, ela tinha um contrato de casamento firmado, só não formalizado na sociedade, mas ela já estava obrigada àquele ato com seu marido. É algo muito mais sério do que um noivado, e essa menina já estava mais do que prometida, ela já tinha feito o contrato de casamento com seu noivo. O texto diz, versículo 27, há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida,
o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, ela perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela situação, ou a saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E aí, irmãos, vem agora o anúncio do anjo a Maria. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti, e veja, irmãos, a linguagem poética e cuidadosa desse anjo. Eu acho que esse anjo Gabriel era um poeta, porque a linguagem que ele usa é tão cuidadosa, irmãos, para evitar superstições grosseiras, porque naquele tempo existiam histórias dentro do panteão dos deuses gregos e romanos, de deuses tomando a forma de homem e violentando e fazendo sexo com as mulheres, para que elas tivessem filhos que fossem chamados filhos de Deus. É claro que a mitologia grega estava cheia desse tipo de grosseria, que não é o caso aqui. É por isso que a linguagem de Deus e do anjo é uma linguagem tão poética, para compreender que aquela grosseria do paganismo não chegaria nem de perto àquilo que seria a obra miraculosa do Espírito Santo no ser de Maria. E as palavras que ele usa são palavras que ele utiliza de forma muito cuidadosa. Olha o que ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já, está vendo, o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, o primeiro acontecimento que contrasta o Natal de fora com o Natal da Bíblia é a Anunciação. Uma moça simples, humilde, virgem, pobre, ela recebe de repente uma visão súbita e terrível. O anjo aparece a Maria e dá a ela uma notícia, e o interessante é que no verso 28 ele começa dizendo assim: alegra-te, muito favorecida. Veja, irmãos, que o anjo fala sobre alegria, mas no meio da alegria que o anjo veio trazer, o versículo 29 diz que ela se perturbou muito. Veja, irmãos, que contraste maravilhoso no texto. O anjo vem e diz: alegra-te, mas ela não se alegra. A palavra perturbou-se aqui, irmãos, é no original uma palavra que foi tomada de uma grande apreensão. Ela teve medo. Ela se perturbou muito. Pastor, por que ela se perturbou? Não sei, talvez por causa da saudação. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Uma menina humilde, num lugar humilde, sem nenhum tipo de vislumbre de glória na vida dela, recebe algo, irmãos, que é completamente inusitado. E de repente a Bíblia diz que essa moça se perturba profundamente. Tanto é verdade que o próprio anjo diz para ela: Maria, não temas. Veja, querido, o contraste da anunciação, a alegria que o anjo vem trazer a ela, mas Maria não fica alegre, ela fica muito perturbada. Por quê? Porque ela recebe uma saudação que ela não entende o que é, e depois que o anjo revela a ela o que seria o receptáculo, piora. Se você de repente dá uma olhadinha em Levíticos,
Lá no livro do sacerdócio e das leis do Velho Testamento, você vai ver que na lei de Moisés, se Maria estivesse grávida, ela estaria em sérios problemas. Primeiro, a Bíblia diz que na lei de Moisés ela seria apedrejada. Segundo, ela seria expulsa da sua comunidade se não fosse apedrejada. E se ela já estivesse desposada com seu marido, e se esse filho não fosse do marido, seria pior ainda, porque ela então seria considerada uma adúltera e passiva de morte por apedrejamento. Quando o anjo chega perto de Maria e diz: olha Maria, você conceberá. Você imagina uma moça jovem, diante de um quadro completamente novo. A Bíblia diz que essa menina se perturbou muito, ela foi tomada de uma angústia, de um medo muito grande, ao ponto do anjo, no verso 30, dizer: Maria, não temas. E aí de repente, quando o anjo revela tudo sobre Jesus, inclusive o nome, Maria então faz a pergunta que qualquer menina da idade dela faria, e qualquer moça numa situação daquela faria: como será isso, Senhor? Porque eu não tenho relação com nenhum homem. E aí, irmãos, na anunciação, na chegada do anjo, nós já aprendemos uma grande lição. Qual é, pastor Luciano? Na anunciação nós já aprendemos que a obra de Deus geralmente vem acompanhada de grande alegria e de grande sofrimento. Eu já falei disso aqui. Veja que na anunciação a gente já vê esse contraste. Grande alegria, mas tornou para Maria um grande sofrimento e dor. E agora, Senhor, o que vai ser de mim? Como eu vou dizer ao meu marido isso? E o interessante, irmãos, que se você for depois no texto paralelo de Mateus capítulo 1, verso 19, a Bíblia diz que José ponderou na sua consciência em abandonar Maria. Parece que a história a priori para o marido não colou. Parece que esse negócio de anjo me envolver com a sombra. A primeira pessoa que eu preciso compartilhar essa palavra é o meu marido. Parece que não deu certo, porque Mateus capítulo 1, verso 19, diz que José ponderou deixá-la secretamente. Isso é muito bonito a parte de José, irmãos. Eu já ouvi pregações contra José. Por favor, querido, a Bíblia diz que José era um homem justo. Vê no texto. Pastor, por que José ponderou deixá-la secretamente? Porque na verdade, se ele deixasse Maria secretamente, ela não seria denunciada publicamente, se porventura ela fosse uma adúltera. Então eles não poderiam o quê? Julgá-la, porque não houve denúncia. Pastor, o que José queria? Ele queria, Cidinha, preservar Maria. Mas a grande realidade no texto de Mateus 1,19 é que no fundo, quando José recebeu a notícia de Maria, e isso o texto não nos mostra, só quando você de repente entende a história como um todo, você vai ver que ele começa a ponderar, deixá-la secretamente, porque ele não engole essa história. Mas aí, irmãos, olha, por favor, ele não chega a deixá-la não, viu? Por quê? Porque Deus não permite. A Bíblia diz que enquanto ele ponderava deixá-la secretamente, um anjo do Senhor falou com ele: não temas tomar Maria como sua mulher, porque o ente que nela habita é o Filho de Deus. E ele então volta atrás. E ele então toma Maria como sua esposa. E todo aquele ônus daquela história inusitada. E aí, irmãos, eu aprendo com a anunciação, nesse primeiro acontecimento, que a obra de Deus, ela geralmente vem acompanhada de grande alegria e de grande sofrimento. E na profissão de fé de Maria, na resposta de Maria ao anjo, versículo 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra conforme a tua palavra. Sabe o que Maria fez? Maria, na resposta ao anjo, ela abraçou os dois. E se tornou a
primeira pessoa a sofrer as implicações de ter Jesus como Senhor da vida dela. Foi a primeira pessoa a enfrentar todos os problemas que ela de repente poderia viver numa sociedade, de ter no seu ventre e na sua consciência de que ela estava trazendo o Salvador do mundo e o Salvador também da vida dela. Por isso, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa: o primeiro Natal também fala de sofrimento, também fala de perturbação, também fala de angústia, também fala de você enfrentar todas as agruras que a sociedade de repente coloca sobre você, pelo fato de você ser um discípulo de Jesus. Quem está disposto? Na resposta de Maria, ela diz assim: Senhor, eis aqui a tua serva. A palavra serva aqui é bonito, irmãos. A palavra no original é a palavra que o próprio apóstolo Paulo usa para ele. A palavra doulos significa escravo. Maria está dizendo aqui: eis aqui a tua escrava. Eu não tenho vontade, a minha vontade é fazer a tua vontade, que se cumpra em mim a tua vontade. Ô mocinha corajosa, como é um exemplo para cada um de nós. Mas há um segundo acontecimento, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. Capítulo 2, por favor, de Lucas. O primeiro é a anunciação, o segundo é o nascimento. E o interessante, irmãos, daqui a pouquinho a gente vai ler o verso 1 ao 7, é que o nascimento de Jesus, ele segue na mesma esteira de sobressaltos e dificuldades da anunciação. Olha o que diz o texto no capítulo 2, versículo 1 do Evangelho de Lucas. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Naquela época, irmãos, era muito comum. Pastor, por que eles faziam isso? Por causa disso aqui, ó. Eles queriam mais impostos. E eles então recenseavam o povo para saber quais e quantas pessoas existiam para cobrar os impostos e evitar sonegação de impostos. A nação de Israel naquele tempo vivia sob o período da escravidão do Império Romano. Vivia num período, irmãos, onde eles eram duramente dominados, massacrados e espoliados com altos e pesados impostos. E esse recenseamento talvez foi uma tentativa de César arrecadar mais impostos ainda de um povo que já não tinha aonde tirar mais dinheiro para dar para o Império Romano. Então o texto diz que, convocando toda a população do império para recensear-se, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, na cidade de Davi. Dois detalhes aqui. Primeiro, o texto bíblico é tão exato, irmãos. Há uma cuidade tão grande no texto bíblico, que até a descrição da geografia é correta. Porque no versículo 4 você lê um detalhe aí assim, quer ver? José também subiu da Galileia para a cidade de Nazaré, na Judéia. Pastor, por quê? Porque a Galileia, irmãos, era uma região quase ao nível do mar. E muitas vezes com regiões de depressão abaixo do nível do mar. E a Judéia não. A Judéia era uma região alta, que a pessoa tinha que subir muitos metros para ir da Galileia para a Judéia. Até nisso, irmãos, a Bíblia é fiel. Se você fizer, por exemplo, uma viagem de Jericó a Jerusalém, como a gente vê muito na Bíblia, você vai ver que essa viagem é uma viagem árdua. Por quê? Porque você vai subindo, 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 subindo e subindo. E aí, irmãos, a Bíblia diz que José subiu da Galileia para a Judéia, e a Bíblia diz que ele foi à cidade de Davi, chamada Belém. Belém fica na Judéia, Nazaré fica na Galileia. Versículo 5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, que texto extraordinário.
O nascimento de Jesus, irmãos, segue a mesma esteira de sobressaltos e dificuldades. Primeiro, o recenseamento. A mulher não precisava ir. Só o homem. Era só o homem que ia alistar-se e ele alistava toda a sua família. A mulher não precisava ir. Agora uma pergunta que eu faço. Por que ele levou Maria? Daqui a pouco eu vou tentar responder isso para vocês. Primeiro a gente vê o recenseamento. Segundo, a árdua viagem, irmãos. Uma mulher à luz, chegando nos dias de dar à luz. Maria fez essa longa e árdua viagem com quantos meses? 9. Porque a Bíblia diz que quando chegou ali, completaram-se os dias. Agora você imagina, irmãos, uma mulher grávida de 9 meses, naquele tempo, fazer uma viagem de subida, da Galileia até na Judéia. Pastor, quantos quilômetros mais ou menos? Mais ou menos 90 quilômetros. Não é de ônibus não, viu, irmãos? Às vezes as imagens que nós temos assim, tão bucólicas e tão bonitas, é Maria num jumentinho, né? Hoje mesmo, agora à noite, chegou aquela doçura do Luiz, né? O Luiz Felipe, chegou perto de mim e me deu um presente, um desenho que ele fez. Uma manjedoura lá, um burrinho e tal. A gente tem aquela imagem, né, de José, Maria e sentada num burrinho. A minha pergunta é, será, irmãos? Será que uma pessoa pobre como Maria era e pobre como José era, será que eles tinham bens e recursos para fazer uma viagem dessa montada em algum animal? A minha pergunta é essa, certamente, irmãos, essa moça fez essa viagem a pé. Pastor Luciano, por que José levou Maria? Porque ele quis assim, que ela sofresse? Não, irmãos, porque José era um marido e um pai cuidadoso. Ele sabia que ela estava nos dias para dar à luz. Ele não queria deixar sua esposa. Ele leva Maria consigo. E o interessante, irmãos, que a gente vê a mesma esteira de sobressaltos e dificuldades. A árdua viagem, a íngreme viagem, nasquelas estradas pedregosas da Palestina. Só quem já foi lá sabe o que é aquilo. A gente vê o texto também, a falta de acomodações, irmãos. O recenseamento era um negócio interessante, que a pessoa tinha que sair de onde ela morava e ir para a cidade onde ela tivesse nascido. E eles saem de Nazaré e vão para Belém. E quando chegam em Belém, irmãos, o texto diz que não havia lugar para eles. Falta de acomodação. Já pensou, você está com a esposa grávida, na hora que chega nos dias de dar à luz, você vai batendo de hospital em hospital, não tem lugar. Não tem lugar. Não tem lugar. E aí, irmãos, a gente vê a falta de acomodações. A palavra hospedaria aqui tem um negócio interessante no original, depois eu posso explicar mais para vocês, mas a realidade, irmãos, que essa esteira de dificuldades e sobressaltos, a gente vê, continua da anunciação para o nascimento, não há lugar na hospedaria, completam-se os dias e eles vão para onde? Eles vão talvez para um lugar onde os animais ficavam guardados. E aqui, irmãos, há duas teorias dos historiadores e estudiosos bíblicos. A primeira teoria é que essa hospedaria ficava ao lado da casa, porque muitas vezes eles depositavam os seus animais ao lado da casa numa hospedaria. Talvez tenha sido essa que Maria foi para acomodar com José. Mas há uma segunda teoria, que existem outros também que advogam, é que na realidade os lugares onde os pastores guardavam seus animais eram cavernas nos arredores de Belém. Pastor, por quê? Porque eles diziam o seguinte: aquelas cavernas eram os lugares onde eles passavam a noite e os animais passavam as noites, e certamente talvez tenha sido numa dessas cavernas que havia o lugar, era quentinho, era um lugar seguro, que Maria completou os seus dias, e ali teve o Rei dos Reis. Aí eu me lembro, irmãos, se foi numa caverna, imagina o Deus de toda a terra, nascendo numa caverna, debaixo dos passantes do mundo, como um refugiado num buraco. Mas talvez, querido,
Pode ter sido ao lado de uma casa, aonde os animais ficavam. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o texto diz que ao se completarem os dias, a Bíblia diz que ela deu à luz ao menino e o depositou numa manjedoura. Você conhece bem o que é uma manjedoura. Uma manjedoura é um coxo. Uma manjedoura é um lugar onde eles colocavam o alimento e os animais comiam. Agora, irmãos, o que mais me chama a atenção desse texto não é a manjedoura. O que mais me chama a atenção nesse texto, e que Lucas, depois de uma acurada investigação, você pode ver em Lucas capítulo 1, quando ele começa a descrever o seu evangelho, ele fala que fez uma acurada investigação, com as fontes daqueles que foram suas testemunhas oculares, e ele fez um relato cronológico muito próximo da realidade, e Lucas diz que a menina teve o filho e enfaixou-o com faixas. Pode olhar aí no seu texto, versículo 7. E ela o deitou na manjedoura. Pastor, o que significa a mulher ter o seu filho e ela própria, César, enfaixar o seu filho? Eu fico imaginando, irmãos, a minha Tereza tendo a Alissa. Os melhores hospitais, os cuidados médicos, eu com aquela roupa verde, né, Osmar? Botei a máscara, botei coisa no pé, tirei minha roupa, coloquei o avental verde. Entramos lá na sala, tudo esterilizado, uns 4 ou 5 médicos, um dá anestesia, o outro corta, o outro faz, o outro acontece, tudo lá funcionando perfeito, tudo limpinho, tudo bacana. Pastor Luciano apreensivo, né? Meu Deus, eu vou dar um troço aqui. Aí de repente aquele cuidado, corta a Tereza, traz a menina, põe a menina, mas tudo com muito cuidado, com higiene. Irmãos, eu fico imaginando o seguinte, quanto cuidado, né, nós temos hoje quando vamos trazer alguém ao mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, que me choca no primeiro Natal: Maria estava só. Sabe o que significa o texto quando diz: ela deu à luz o seu filho, e ela enfaixou-o e o deitou numa manjedoura? Todos os cuidados que alguém deveria fazer para ela, ela não o fez. É por isso, irmãos, que quando a gente olha para o nascimento de Jesus, 2 coisas saltam aos nossos olhos. O que, pastor? Primeiro, é a humilhação. Talvez Maria olhou para aquele menino, vindo ao mundo daquela forma. Se fosse numa caverna, eu acho que é pior ainda, no subterrâneo do mundo. De repente ela deve ter olhado para aquele menino e pensado assim: que rei será esse? Aonde estão os súditos desse rei? Onde está o trono dele? Quando eu olho, irmãos, para o nascimento de Jesus, me vem 2 coisas que é uma adaga no meu coração. Primeiro, humilhação. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses 2, 5-9, diz: a si mesmo se humilhou. E se humilhou até a morte, e morte de cruz. Mas, irmãos, a segunda coisa que quando eu olho para o nascimento de Jesus, me vem ao coração, sabe o que é, Osmar? O desamparo. O desamparo. O Rei da terra, o Deus Criador, aquele que pela sua palavra todas as coisas foram criadas, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele nasceu só. A sua mãe estava só. Ela mesma teve que fazer os trabalhos do parto. Ela mesma teve que limpar o seu bebê. Ela mesma teve que enfaixar o seu bebê. Ela mesma teve que deitar o seu bebê numa manjedoura. Ela não tinha ninguém para fazer isso por ela. Isso também faz parte do primeiro Natal. Pastor, o que aprendo com o nascimento? Se com a anunciação eu aprendo que a obra de Deus quase sempre vem acompanhada de grande alegria e de grande sofrimento,
No nascimento, irmãos, eu aprendo que o verdadeiro rei dessa terra, ele não se encontra na opulência e na soberba do trono romano. É por isso que Lucas começa com César. É bonito, irmãos. Eu aprendo que o verdadeiro rei dessa terra, ele não se encontra na força, na opulência e na soberba do trono romano, mas o verdadeiro rei dessa terra, ele se encontra na humildade e no desamparo da manjedoura. Você quer seguir um rei? Aí está o seu rei. Não sentado no trono dos homens, mas deitado numa manjedoura de Deus. Esse é o rei que nós, os seus súditos, seguimos. É por isso, irmãos, que não combina cristão com soberba e arrogância. Não combina. Porque o rei dos reis nasceu no desamparo e na humilhação. Terceiro acontecimento. Vamos dar um pulinho. Vamos lá para Mateus capítulo 1, rapidamente. O terceiro acontecimento, irmãos, que contrasta o Natal das luzes com o Natal da Bíblia. Está lá em Mateus capítulo de número 2. O interessante, irmãos, que a narrativa de Mateus é diferente da narrativa de Lucas, porque são fatos narrados diferentes. Mateus narra alguns fatos que Lucas não narra, e Lucas narra alguns fatos que Mateus não narra. Mas Mateus, irmãos, ele fala sobre um fato que eu nunca vi num cartão de Natal, por exemplo, na época do Natal. O terceiro acontecimento que eu quero ler com vocês é o extermínio. Capítulo 2, versículo 16, do Evangelho de Mateus. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, mandou matar, irmãos, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Jeremias 31:15. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Se você rapidamente olhar, depois na sua casa, Mateus capítulo de número 2, ele começa com a história dos magos. Quem eram os magos, pastores? Cientistas, astrólogos, pesquisadores dos céus, do cosmo no Oriente. Eles seguiam uma estrela, porque eles entendiam que aquela estrela os apontaria aquilo pelo qual eles pesquisavam a vida inteira. O que, pastor? A verdade. Eles estavam em busca da verdade. E aquela estrela mostraria a eles a verdade personificada na figura de um rei. E eles vão ao rei errado. Eles chegam em Herodes, um homem inescrupuloso, um homem insano, um homem com uma sede tão grande de poder, irmãos, que ele constrói uma fortaleza emmaçada. Eu já mostrei a foto para vocês aqui. Lá no alto de uma das maiores montanhas na Judéia, para se refugiar, irmãos, dos romanos, com medo de uma invasão. Quando esses magos chegam cheios de presentes, Herodes estufa o peito e fala assim: é para mim. Porque eram presentes de reis. E a Bíblia diz que eles foram numa grande caravana, porque eles seguiam a estrela. Irmãos, o cosmos celebrou a chegada do rei. E a Bíblia diz que eles chegam lá em Herodes. Herodes se prepara todo, veste a pompa toda. E quando eles chegam em Herodes, eles olham assim: nós ouvimos dizer que nasceu um rei. Herodes ficou preocupadíssimo. Ele pensou que era para ele. Ele pensou que eles iriam entregar os presentes para o rei Herodes. Aí eles dizem: não, olha, nós vamos seguir a estrela, porque nós entendemos que o rei nasceu aqui. Aí Herodes, raposa, irmãos, Jesus diz isso sobre ele. Ele fala assim: faz o seguinte, quando você encontrar esse menino, você volta aqui e me fala onde ele está, porque eu também quero saudá-lo. Aí, irmãos, os magos partem. E quando os magos partem, irmãos, eles entregam os presentes. A Bíblia diz
que a estrela estava sobre a casa, não mais sobre a manjedoura. Claro, Maria já tinha saído com o menino, já tinha ido para uma casa. A Bíblia diz que eles chegam e entregam a Jesus ouro, incenso e mirra, os presentes da realeza, o presente do rei. E a Bíblia diz que quando eles voltam, irmãos, eles foram advertidos por Deus para não voltar a Herodes, mas seguiram para um outro caminho. Quando Herodes soube que aqueles homens não voltaram, ele se enfureceu. E o que ele fez? O segundo ato de terrorismo patrocinado pelo Estado na Bíblia. Pastor, qual foi o primeiro? Quem se lembra das parteiras judeias? Quando lá na escravidão de 450 anos no Egito, Faraó fez a mesma coisa. Se nascer menino do sexo masculino, mata. Lá, irmãos, nos primórdios, já houve um atentado terrorista para assassinar os meninos judeus, porque os judeus estavam proliferando e se tornando uma grande nação. O expediente aqui é o mesmo. Herodes, irmãos, tomado de uma ira insana pelo poder. Herodes, um homem louco. A Bíblia diz que ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Pastor, Jesus tinha 2 anos na época? Talvez não, irmãos. Mas a ira dele é tão insana que ele faz um cálculo mais ou menos e manda exterminar todos os meninos. Mas a Bíblia diz que o Filho de Deus foi preservado. Engraçado, eu nunca ouvi falar desse acontecimento no Natal, mas ele faz parte do primeiro Natal. A matança dos inocentes, o extermínio, irmãos, de um povo. Pastor, o que a gente aprende com a matança dos inocentes e com o extermínio das crianças por ocasião do primeiro Natal? Nós aprendemos, irmãos, olha que coisa linda, que a libertação de um povo e a libertação de uma raça, ela quase sempre é feita às custas de muito sacrifício. E o interessante, irmãos, que a gente vê esses meninos mortos lá no Êxodo, e agora a gente volta e vê esses meninos mortos no nascimento de Jesus. Por quê? Porque se o Êxodo era de alguma forma a libertação de um povo, em Jesus era a libertação de uma raça. E se lá, irmãos, inocentes tiveram que morrer, aqui também inocentes tiveram que morrer. Mas não se esqueça que a matança dos inocentes foi um prenúncio. Por quê? Porque quem haveria de morrer era o próprio Filho, mas no tempo de Deus. Guarde isso nessa noite, querido. A libertação de um povo e a libertação de uma raça, que é a raça humana, que é o homem, ela se dá em meio a grandes sacrifícios, mas o maior de todos ainda viria a acontecer, que era o sacrifício da cruz. Engraçado, eu nunca vi nenhum cartão de Natal com a matança dos inocentes, mas ele está no primeiro Natal. Pastor, qual o último acontecimento? É logo em seguida aí, aliás, anterior um pouco, né? Versículo 13 ao versículo 15. O texto diz, irmãos, que tendo eles partido, está falando dos magos do Oriente, um anjo do Senhor apareceu a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Isso é lindo, irmãos. Do Egito chamei o meu filho. Irmãos, o quarto e último acontecimento que eu encerro é o exílio. Jesus foi um refugiado. E um refugiado na sua mais tenra infância. Pastor, que perturbações viveram essa família, hein?
Que quantidade, irmão, de sobressaltos, de acontecimentos inusitáveis. Que quantidade de dificuldades, irmãos, essa família viveu desde aquele anúncio: alegra-te, muito favorecida. E agora, irmãos, ao invés de gozar um pouco de paz, eles tomam esse menino e não viajam, irmãos, de Nazaré para Belém, não. Eles viajam de Belém para o Egito. E passam lá quanto tempo? Se você olhar em qualquer comentário da Bíblia, você vai ver que depois desse texto, Herodes morreu. E morreu 2 anos depois. Então, certamente, a família bendita ficou no Egito aproximadamente, vamos colocar 2 anos. Exilados, refugiados, sem um parente sequer, numa terra que, quando o anjo deve ter dito para José assim: olha, foge para o Egito, eu tenho certeza que, como um bom judeu que ele era, as lembranças amargas vieram aonde? Na sua mente. Mas o Egito? Logo o Egito? Por que nós não vamos para a Síria? Por que nós não vamos para o Líbano? Está tão perto. Por que a gente não vai aqui para cima e fica lá nas montanhas de Golã, que estão perto e pertencem a um outro rei? Mas não, irmãos, foge para o Egito. Eu fico imaginando na cabeça de José e Maria: mas o Egito? Foi lá que nós somos escravizados. Foi lá que Faraó usou sua dura mão contra o povo de Deus. O Senhor mandou a gente sair do Egito há tantos anos, e agora o Senhor faz a gente voltar para o Egito. Mas foi isso, irmãos, que aconteceu. E o texto nos dá uma pista do porquê. Deus é o Deus soberano da história. Deus é o Deus, irmãos, que faz as coisas mais espetaculares na história. Pastor, por que o senhor acha que tem a resposta? Porque Mateus usa uma profecia de Oséias. Ele termina o texto do Jesus exilado e refugiado, citando Oséias: do Egito chamei o meu filho. Que coisa interessante, irmãos, quando Oséias fala essa profecia, ele está aludindo essa profecia a quem? Ao povo de Israel. O que Oséias tem em mente é o seguinte: Israel é o meu filho, e eu chamei o meu filho de onde? Do Egito, sob a liderança de quem? De Moisés. Mas preste atenção, aquele Israel era o Israel temporário. Aquele Israel era o Israel das sombras, do velho, era o povo. Mas eis agora o novo Israel. Quem é o novo Israel? Jesus. Ele é o Israel de Deus. E o interessante, irmãos, a minha pergunta para vocês essa noite: por que Mateus tomou essa profecia de Oséias, que aludia em primeiro ao povo de Deus na época do Êxodo, e agora ele usa essa profecia para a pessoa correta? Por quê? Porque lá está escrito: do Egito chamei o meu filho. Que coisa interessante, irmãos. Agora eu entendo por que Jesus teve que ir para o Egito. Talvez Mateus está querendo dizer o seguinte: assim como Deus libertou o povo do passado, chamando o povo de uma escravidão para uma nova vida e uma nova terra, a verdadeira libertação não se dá mediante Moisés e o Êxodo, mas se dá mediante o meu filho, Jesus Cristo. E de repente, irmãos, o que Mateus fez? Trouxe essa figura de libertação do Velho Testamento para os seus leitores do Evangelho de Mateus, que eram na maioria judeus, para que eles pudessem fazer uma conexão entre o quê? Entre o êxodo que libertou um povo, mas o novo êxodo que libertaria a raça.
e que eles entenderiam que uma outra e maior libertação ocorreria, não com o êxodo de Moisés, mas com a volta, o êxodo de Jesus Cristo do Egito. E aí, irmãos, nós aprendemos com o exílio que Jesus, sendo o novo Israel de Deus, ele também tem o seu êxodo do Egito para libertar os seus. 4 acontecimentos, irmãos, que de repente contrastam dramaticamente com o Natal de luzes que a gente vê por aí. Mas pastor, é pecado eu curtir isso aí? Não, irmãos, não é, claro que não. Mas eu queria trazer essa mensagem hoje, irmãos, para que muitos que às vezes desconhecem esses acontecimentos, possam compreender que esses acontecimentos foram os reais acontecimentos do primeiro Natal, e às vezes muitos desconhecem isso. Quero terminar, irmãos, aplicando uma coisa aqui para vocês. Se Cristo veio no primeiro Natal revelar a Deus, se Cristo veio revelar Deus através do Natal, da sua encarnação, se Cristo é a exata expressão de Deus, como ele mesmo diz para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Se o primeiro Natal veio revelar a pessoa de Deus, quais são as lições sobre Deus que nós aprendemos no primeiro Natal? Quais são as lições sobre a pessoa desse Deus que você serve e ama, revelados nos textos do primeiro Natal? Que lições sobre Deus o primeiro Natal e a pessoa de Cristo nos ensina? 3 lições. Primeiro, a primeira lição, irmãos, não poderia deixar de ser, é a humildade. O Deus de toda a terra nasceu no subterrâneo do mundo, a sua própria mãe o enfaixou, porque nasceu no total desamparo, e não havia lugar para ele na hospedaria. Eu acho que nas festas mundanas do Natal de hoje, a história se repete. Em muitas famílias, não há lugar para Jesus. Às vezes até desconhecem o que é o primeiro e o verdadeiro Natal. Mas essa é a primeira lição que nós aprendemos sobre Deus, é a humildade. Quem é Deus? Deus é o Pai pródigo. A primeira lição, irmãos, é a humilhação. Deus se tornou um Deus humilde, para que Ele pudesse nos ensinar essa grande e poderosa lição. A segunda lição que nós aprendemos é a proximidade. Antes de Jesus, Deus era o Deus Javé, Jeová, Iavé, aquele Deus, irmãos, intransponível, que ninguém alcançava, longe, distante de nós. Como diz o Philip Yancey, na encarnação e na manjedoura, Deus nos deu um rosto, Deus nos deu mãos, e talvez foi por isso que João começa o seu evangelho, e nós o vimos, nós o tocamos, nós falamos com Ele, nós vivemos com Ele, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Querido, Deus não está distante, Deus está próximo de nós. Deus não é mais aquele Pai que está no céu, Ele está, mas Ele está também com aquele que tem o coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. Em Jesus, irmãos, Deus nos deu um rosto, Deus nos deu um corpo, e isso mostra que Ele agora habita perto de nós, amém? E último, a terceira e última lição, irmãos, humildade, proximidade e esvaziamento. Essa é a terceira grande lição do Natal. A kenosis de Deus que Paulo fala em Filipenses 2, a Bíblia diz que Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Hoje, irmãos, os homens querem se encher.
Hoje, irmãos, os homens estão em busca de se encherem, para se mostrarem, serem aplaudidos. Mas quando eu olho para o primeiro Natal, irmãos, eu vejo um Deus todo-poderoso, que foi deixando pelo caminho as suas vestes, e enquanto ele andava, ele se despia, e quando chegou lá na frente, ele colocou as vestes de um servo, e lavou os pés dos discípulos. O esvaziamento, querido, significa que Deus se fez homem, o homem se fez servo, e o servo se fez o servo mais humilde da casa, ao ponto de perguntar para um cego mendigo: que queres que eu te faça? Isso tudo faz parte do primeiro Natal. Maringá, a cidade encantada. Nada contra, viu, meu irmão? Nada contra. Mas o encantamento do primeiro Natal é bem outro, né, pastor? É bem outro. E eu quero que esse encantamento encante você. E não as luzes, as mesas, os presentes, mas o verdadeiro Natal, Jesus. Amém?